Vai começar a gravar. Agora eu vou... Olá! Nós somos as acadêmicas do curso de Licenciatura em História. Nós somos Eliane Missassi, Elisângela Aparecida de Oliveira, Elisete Garcia de Souza e Roseli Aparecida Dantas. Nosso trabalho de hoje traz como reflexões para uma boa prática docente, orientado pela professora doutora Jéssica Ingrid Rodrigues Vieira. Nós fazemos parte do polo de Colíder e a tutora local é a Andréia Maciel Martins. Nosso trabalho é baseado no livro do grande escritor Paulo Freire, denominado Pedagogia da Autonomia. Essa obra traz muitas contribuições para o trabalho pedagógico do professor. Paulo Freire é um ícone da educação. Ele sempre tem uma preocupação muito grande com a independência, o respeito, a inteligência e a criatividade das crianças. E, para isso, traz algumas reflexões a respeito da prática pedagógica do professor. O capítulo 1 da sua obra já traz o seu título. Não há docência sem discência. Ou seja, não há professor sem aluno. Né? Com certeza. E, para isso, precisamos ter uma relação confiável entre aluno e professor, de conhecimento, pesquisa, a articulação, tudo que envolve e tudo que contribui para o processo de ensino-aprendizagem. Em seu livro, Pedagogia da Autonomia, ele traz várias contribuições, como eu já disse. E vamos destacar alguns. Olha só, ensinar exige rigorosidade metódica, com certeza. Porém, destacamos que essa rigorosidade metódica não significa o professor ser autoritário dentro da sala de aula. Ele precisa ser democrático. Mais para frente estaremos aprofundando sobre isso. Ele precisa ser democrático porque tanto o aluno como o professor precisa ter voz e vez. Ele precisa participar, construir, manusear, pesquisar para chegar ao conhecimento. Professor, para Paulo Freire, é um mediador entre o conhecimento, a prática, tudo que envolve ali o ensino-aprendizagem. Ele está ali para mostrar ao aluno como chegar ao conhecimento. Ele traz também uma grande reflexão para o professor. O professor precisa estar atualizado, ele precisa gostar de pesquisa. Ensinar exige muita pesquisa, segundo Paulo Freire. Aquele professor que não gosta de pesquisar, não gosta de ler, ele coloca que, infelizmente, a profissão precisa ser escolhida de forma diferente. Né? Porque para ser pedagogo, para ser professor, professor de história, qualquer outra área, ele precisa estar em constante pesquisa, em constante estudo, aperfeiçoamento. Né? Também coloca que é preciso ter respeito aos saberes do educando. Para Paulo Freire, o aluno não é como uma folha em branco, que o professor vai e digita ali todo o conhecimento que ele precisa aplicar. Ele tem sua bagagem, ele tem sua cultura, ele tem toda a vivência, e tudo isso gera conhecimento, e precisa ser respeitado pelo professor dentro da sala de aula. Né? Precisa ser respeitado e valorizado. Com isso, como eu disse, o professor é mediador. Então, esses conteúdos que o aluno traz, como suas vivências, sua cultura, pode ser trabalhado na sala de aula como conteúdo curricular. Né? Em outro ponto do seu livro, da sua grande obra, ele traz: ensinar exige criticidade. Como coloquei esse conhecimento que o aluno traz de casa, ele, na medida em que ele chega com um senso comum, ele passa a ser ingênuo. É um conhecimento de senso comum. A partir do momento que é aprofundado, fundamentado, estudado, ele passa a ser um conhecimento científico, um conhecimento real, um conhecimento fundamentado e um conhecimento pesquisado. Né? Então, para isso, exige muita criatividade, imaginação. Com tudo isso, o professor tem um papel fundamental nesse processo. Para essa prática pedagógica, Tereza, precisa ter estética e ética, segundo Paulo Freire. Nós não podemos chegar na sala de aula sem um planejamento, sem pensar o nosso objetivo, o que queremos com aquela aula. Com certeza. Nosso planejamento precisa estar pautado no todo aquele currículo
em todos esses itens que colocamos, todos os saberes que o educando traz para a sala de aula, tudo aquilo que precisa ser buscado, pesquisado, a metodologia avaliada, a metodologia, né, utilizada na sala de aula, tudo isso precisa ser colocado dentro desse padrão de estética, dentro desse planejamento no momento em que vai ser elaborado pelo professor. Né? E aí, como último item dessa parte, coloco a corporificação das palavras pelo exemplo. Né? O Paulo Freire coloca, não adianta o professor falar tudo aquilo que precisa ser feito e fazer diferente. É o exemplo que vai ensinar mais do que as palavras que são ditas. Né? Então, ele coloca a importância desses itens para uma boa prática pedagógica, a relação entre aluno e professor e tudo aquilo que está ligado nesse processo de ensino-aprendizagem. Ainda sobre o capítulo 1 do livro de Paulo Freire, temos mais algumas considerações. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Segundo Paulo Freire, aceitação do novo não pode ser uma recusa ou aceito porque é novo, assim como se recusar as práticas antipedagógicas que ainda existem nas escolas, seja por raça, religião ou classe social. Temos uma reflexão aqui que Paulo Freire fala. Quanto que estamos longe da impunidade? Dos que matam meninos na rua, dos que assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres. Se apresentam ao mundo como pedagogo da democracia, pensar certo e fazer errado, pelo visto não tem nada a ver com a humanidade que pensa assim. Paulo Freire também disse: ensinar exige reflexão crítica sobre a prática pedagógica. Na perspectiva freiriana, os saberes da experiência são fundamentais, mas não são suficientes. Na formação do educador, o ato de pensar certo não deve ser copiado dos livros, mas a superação da ingenuidade tem que ser produzida pelo próprio aprendiz, fundamentado pelos estudos com as aprendizagens desenvolvidas pelo professor. Através do refletir sobre a prática, a curiosidade ingênua volta para si mesmo, formando-se e tornando crítico. Muito importante o professor parar na sua aula e fazer uma análise crítica. Todo professor que faz essa análise, ele tem sucesso. Para superar a ingenuidade e conquistar a criticidade e a autocrítica, por isso que a arrogância não produz sujeitos críticos, mas ingênuos, incapazes de se superar. Ensinar exige o reconhecimento, a assunção da identidade cultural. Paulo Freire também diz que estimular os alunos a se assumir como sujeito é muito importante. Por viver numa sociedade autoritária em que as pessoas acabam tratando as outras como objeto, porque também foram tratados assim. O respeito, as identidades, as vivências dos estudantes deve ser fundamental na prática educativa, criar possibilidades para que todos possam exercer a sua autonomia, deixando abertos os estudantes ao diálogo, debatendo seus conflitos, seus desejos e suas opiniões. Ensinar não é transferir conhecimento. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. O professor deve estar aberto a indagações, à curiosidade dos alunos. Ensinar não é transferir o conhecimento, precisa ser aprendido por ele e pelos educandos. Nas suas razões filosóficas, políticas, éticas, pedagógicas, mas também precisa ser inserido na realidade dos alunos. Ensinar exige consciência do inacabamento. Paulo Freire diz: assumir como ser humano imperfeito, ilimitado, inacabado, não temos garantia que seremos pessoas justas, dignas, honestas, capazes de respeitar o outro, capazes de dizer a verdade, de compreender o mundo, de impedir que um sentimento como a raiva ou a inveja nos leve a fazer o mal. Assumir-se como humano e desenvolver a consciência que nossa atuação no mundo não é estabelecida ou determinada,
O destino não está dado, mas é algo que construímos historicamente, a partir da nossa atuação concreta na sociedade em que vivemos. Paulo Freire também diz: ensinar exige reconhecimento de ser condicionado. O mundo é inacabado e a realidade está em permanente transformação. É preciso ter a consciência de que as condições impõem o limite, mas não determina nossa prática. Não aprende aquele que se mantém passivo e se adapta à realidade, aceita o mundo como ele é. A presença humana no mundo não é de quem se adapta, mas de quem interfere, busca, que é um sujeito histórico. As condições não são fatalidades, mas resultado de decisões, conquistas históricas, construídas e reproduzidas por sujeitos históricos, e sempre estão em transformação. E cabe a decisão ética, crítica, participando do mundo. Ensinar exige respeito, autonomia e ser educando. Paulo Freire diz: o respeito à autonomia, à desigualdade de cada ser ético não é um favor que devemos ou não conceder uns aos outros. O professor que ironiza um aluno, que minimiza, tira seu direito de liberdade, transgredindo os princípios fundamentais, éticos da nossa existência, a falta de ética não pode ser entendida como uma virtude, mas como ruptura com a decência, a partir que você se torna machista, racista, classista, com formas preconceituosas, que ele se assume como transgressor da natureza humana. Não deve ter justificativa por genéticas, sociológicas, históricas ou filosóficas, diante das diversas formas de preconceito contra os negros, contra as mulheres. Agora vamos dar continuidade na segunda unidade. Ensinar exige bom senso. Para Paulo Freire, quem ensina precisa ter bom senso. O bom senso é a sensibilidade de todo o educador deve ter. Trata-se da capacidade de olhar para além das regras, do que diz os regimentos e ao ver as condições que envolvem os processos de ensino, aprendizagem e o próprio contexto que envolve o aluno. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Os educadores brasileiros precisam saber que as lutas em favor do respeito aos educadores é a educação, inclui que a briga por salário menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. Ensinar exige apreensão da realidade. A capacidade de aprender não apenas nos adaptar, mas, sobretudo, para transformar a realidade para nela intervir. Recriando-a, fala de nossa educabilidade, é um nível distinto do nível do adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas. Ensinar exige alegria e esperança. Há uma relação entre a alegria necessária e a atividade educativa e a esperança. A esperança de que um professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Intervir na realidade impossível é possível. Por meio das aulas, o estudante e professor deve indagar-se os motivos de estudar tal assunto, como um objetivo a levá-los a pensar como mudar tal realidade. Deve levar o estudante a pensar. Ensinar exige curiosidade. O educador que se apresenta com autoritarismo acaba por dificultar ou inibir a curiosidade do educando, o aluno.
Não se pode negar a curiosidade, pois é assim que o saber se alimenta. A curiosidade é um direito, portanto, devemos lutar por ela e fazer uso da mesma com responsabilidade. Dando continuidade agora com a doutora Patrícia Berrer, da Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação e em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A palestra da doutora Patrícia, ela é intitulada Em Aspectos Socioafetivos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem, com possibilidades de recomendação, onde a doutora aborda esse conteúdo tão bem apresentado por ela, que caiu como uma luva para a educação da EAD, mostrando a construção do ensino-aprendizagem na EAD, e vem se transformando e acentuando a oferta de cursos virtuais com o intuito de levar a educação a todos os cantos do nosso país. Traz flexibilidade de tempo, acertados em local de estudos. Ela fala que os desafios para acompanhar esses alunos são muito grandes, sendo necessário desenvolver e empregar diferentes estratégias para incrementar os índices com êxito e também de desistência. Ainda mais hoje, como estamos no ensino remoto emergencial. É um grande modelo de ensino, é planejado e com intuito de funcionamento próprio, uma concepção didático-pedagógica. Tem modelo específico pedagógico, arquitetura pedagógica, estratégia pedagógicas e o perfil do sujeito na EAD. Os modelos pedagógicos da EAD é um conjunto de premissas teóricas a partir de uma base paradigmáticas que explica e orienta as ações pedagógicas do professor. Trabalha com a teoria construtivista, cognitivista, behaviorista e instrucionista. A teoria epistemológica mostra como trabalhar a construção de conhecimento. Tem o perfil do sujeito socioafetivo, traços de personalidade, atitudes, interação social, fatores motivacionais e emoção. A doutora também desenvolveu o AVA Roda, é uma plataforma para pesquisas. Com base no Roda, tem o mapa afetivo e o mapa social. Tem ferramentas, bibliotecas, contatos, bate-papos, fórum, webfólio e o diário de bordo. Mapa afetivo é uma ferramenta que mostra o ânimo e o desânimo dos alunos. O sistema de recomendação é um processo oriundo da relação social. O modelo de perfil socioafetivo do aluno tem atributos afetivos, atributos de interação social, atributos de personalidade. A relação virtual síncrona aproxima mais o aluno do professor com afetividade. A assíncrona, nem tanto assim. Segundo Piaget, as interações sociais formam um elo entre sujeito e meio e fomentam discussões sobre o objeto de aprendizagem, fazendo com que novas estruturas cognitivas possam ser construídas. Já o afeto está vinculado à motivação de descobrir, despertando o interesse pela investigação, atuando como motor propulsor das ações de cada indivíduo. Essas foram as contribuições do nosso grupo para esse trabalho de seminário, do teórico Paulo Freire, com o livro Pedagogia da Autonomia, e a palestra da doutora Patrícia Berrer.